bem-vindos à nossa segunda semana das aulas de simulação de processos produtivos. Em especial, nessa semana, está sendo gravado a aula de vocês por conta do feriado municipal da cidade de Maringá. Mas fiquem tranquilos, a aula está bem completa e qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar um Fale com o mediador ou trazer essas dúvidas aí para a semana que vem, tá bom? Então, na aula da semana anterior, relembrando um pouquinho, nós falamos de maneira ali mais introdutória sobre o que era simulação de processos produtivos, começamos a falar sobre teoria das filas, vocês aprenderam ali como uma fila se forma, os diferentes tipos de fila, né? Alguns termos relacionados à teoria das filas. Também vimos sobre as disciplinas de FIFO, disciplinas de filas, né? LIFO, FIFO, por prioridade, randômico, que eram os mais comuns. Então, nós já sabemos por que vocês têm essa disciplina aí no curso de vocês e por que ela é importante para a formação de vocês. Então, a partir dessa unidade 2, a partir dessa segunda semana, nós vamos começar a avaliar diferentes modelos de filas e as equações relacionadas a cada um desses modelos. Então, vocês vão aprender aqui, tanto que o nosso nome, né, da aula de hoje é modelos de filas básicos. Então, vocês vão aprender a aplicar essas equações em diferentes situações para encontrar parâmetros dos sistemas de filas. O que seriam esses parâmetros dos sistemas de filas? Encontrar tamanho médio de uma fila, tempo médio de espera numa fila, ocupação de um recurso em percentual. Então, a partir de hoje, nós vamos ver os diferentes modelos de filas, as equações associadas a cada um desses modelos e aprender a calcular essas equações. Perdão pelo barulho, gente. Não sei se vai sair aí na gravação. Passou o carro de sol. Então, o objetivo da nossa segunda aula aí vai ser esse. Aprendemos as equações para diferentes modelos de filas e aplicar elas para encontrar esses parâmetros. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre modelos de filas básicos, ou também conhecidos como markovianos. Por que se chama modelos de filas básicos? É porque eles são fáceis, são básicos de resolver? Não exatamente, né? Então, esses modelos de filas básicos, eles fornecem, vamos dizer assim, uma representação mais simplificada e fundamental do comportamento de sistemas de filas. Então, eles acabam sendo chamados de básicos porque, geralmente, eles envolvem algumas suposições que tornam as equações, ali, os cálculos, relativamente mais simples e mais fáceis de entender. E, além disso, modelos de filas básicos acabam sendo mais comuns nas situações do dia a dia, nas situações rotineiras, então acabam sendo mais utilizados, por isso o nome modelos de filas básicos, ok? Qual que é a principal característica de um modelo de fila básico? Falamos aí, né, em modelos de filas básicos, pessoal, o que vocês precisam lembrar? Que processo de chegada, então, representação de tempos de chegada e atendimento são exponenciais. Então, em modelos de filas básicos, nós temos as distribuições nos tempos de chegada e as distribuições no tempo de atendimento exponenciais ou conhecidas, chamadas aí de markovianas. Então, modelos de filas básicos, as distribuições que nós vamos usar ali para representar essas taxas de chegadas e atendimento são exponenciais. Então, tem relação lá com o nosso lambda e com o nosso mi. Não sei se vocês lembram da aula da semana passada. E daí, para a gente conseguir representar esses modelos de filas, quando eu falo modelo de fila básico ou modelo de fila não exponencial, que a gente ainda vai aprender, quando eu começo a falar desses modelos de filas, a gente tem as nomenclaturas para conseguir representar eles de forma mais visual. Quando a gente bate o olho na nomenclatura, eu já sei de qual modelo de filas eu estou falando. Então, para a gente conseguir representar os modelos de filas, né, nós precisamos compreender a nomenclatura utilizada para descrever esse modelo. Então, por meio da nomenclatura, é que a gente consegue entender qual modelo nós estamos falando, também conseguimos representar ali qual modelo nós estamos estudando. A nomenclatura que nós vamos aprender é a nomenclatura de Kendall, que está lá no livro de vocês. É muito utilizada para expressar, né, essa forma dos modelos. Existem também outras nomenclaturas, mas essa acaba sendo mais usual, acaba aparecendo mais na literatura. Então, essa nomenclatura de Kendall, ela acaba sendo uma maneira padronizada, vamos dizer assim, de nós descrevermos diferentes tipos de sistemas de fila. Então, a notação de Kendall, ela consiste em 5 letras, aqui A, B, C, D e E, onde nós temos que respeitar a posição, né, da informação que está representada por essas letras. Então, cada letra aqui, na sua posição específica, vai representar algo do sistema de filas. Por exemplo, a letra A, o que for ali na posição dela, vai representar a distribuição do tempo de chegada.
O que estiver na posição da letra B vai representar a distribuição do tempo de atendimento. O que aparecer na posição da letra C, opa, não apareceu aqui, na posição da letra C vai ser, tá bem clarinho aí, né? Mas é a, deixa eu ver, quantidade de postos de atendimento em paralelo. Ficou bem clarinho, deixa eu deixar um pouco mais escuro aí. Tá difícil até para eu ler aqui. Vamos deixar ela um pouquinho mais forte. Acho que já melhorou um pouquinho, né? Então, posição que estiver na posição da letra C, quantidade de postos em paralelo. O que estiver na posição da letra D, capacidade física do sistema. E o que estiver na posição da letra E representa a disciplina de atendimentos, a disciplina de filas ali que nós aprendemos na semana passada. Isso vai ficar mais claro até o final da nossa aula. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho aqui a letra A e B, nós sabemos que a letra A representa distribuições de tempo de chegada e a letra B representa distribuições de tempo de atendimento. Quais são as letras mais comuns de representar, então, essas distribuições? O que vai aparecer no lugar da letra A e o que vai aparecer no lugar da letra B? Quando a nossa distribuição de tempo de chegada e de atendimento for determinística, degenerada, a gente vai colocar a letrinha D no lugar de A e B. Então, se ali a minha distribuição de tempo de chegada é determinística, eu vou colocar uma letra D aqui no lugar do A. Agora, se a minha distribuição do tempo de chegada ou de atendimento for exponencial, que é o caso do modelo de filas básicos, no lugar da letra A e no lugar da letra B vai aparecer a letra M. Se forem distribuição de Erlang do tipo K, vai aparecer esse E com subíndice K. E se elas forem gerais, não especificadas, vai aparecer a letrinha G. Essas são as mais comuns, as distribuições de tempo mais comuns que nós temos para representar A e B, que são distribuições de tempo de chegada e atendimento. Existem outras, mas essas vão ser as mais comuns. Então, por exemplo, a notação MG, se eu tenho o começo da nomenclatura de Kendall com M/G, isso representa um sistema que tem um comportamento de uma distribuição exponencial ou marcoviana para os dados de chegada, porque no lugar do A eu tenho um M, representa tempo de chegada, e o M é o que? Uma exponencial. Então, eu estou dizendo que o comportamento dos meus dados de chegada segue uma exponencial. E é uma distribuição geral para o atendimento desses clientes, porque na segunda posição é um G. A segunda posição representa o quê? Distribuição de atendimento, e o G é uma geral. Então, o M/G significa que eu tenho uma distribuição exponencial para os dados de chegada e uma distribuição geral para os dados de atendimento. Vamos para alguns exemplos para ficar mais claro aí. As chegadas de clientes representam distribuições exponenciais. O atendimento a esses clientes tem distribuição Erlang do tipo 4, com 2 postos de atendimento em paralelo e capacidade de atendimento de 10 clientes, sendo 2 nos postos de atendimento, mais 8 na fila. A disciplina de atendimento é LIFO, o último que entra, primeiro que sai. Qual é a nomenclatura desse modelo de filas? Seguindo, então, a nomenclatura de Kendall, vamos avaliar as informações. A chegada dos clientes é exponencial. Então, no lugar do A, tem que representar uma exponencial, que nós já sabemos que é a letrinha M. Ele diz depois que o atendimento desses clientes é uma Erlang do tipo 4. Então, na segunda posição, que é atendimento, no lugar do B, tem que ser a letrinha que representa uma Erlang. Ele tem 2 postos de atendimento em paralelo. Então, no lugar do C, vai ter o número 2, que é ali a quantidade de postos de atendimento. A capacidade, ele diz ali que são de 10 clientes, então D, que representa a capacidade do sistema, vai ser um 10. E, por último, E, que é a disciplina de filas, ele fala que é LIFO. Então, como ficaria na representação de Kendall, na nomenclatura de Kendall? M, dados de chegada exponencial. E, subíndice 4, dados de atendimento, segue Erlang do tipo 4. Temos dois recursos ali para atendimento. A capacidade do sistema é de 10 e a disciplina de filas é uma LIFO. Agora, um exemplo ao contrário. Se nós temos um seguinte modelo de fila, MG1 infinito FIFO, o que isso quer dizer? Então, qual modelo de filas essa nomenclatura de Kendall representa? Então, representa que meus dados de chegada seguem uma exponencial, meus dados de atendimento seguem uma geral, eu tenho um posto de atendimento em paralelo, a capacidade do sistema é infinita e a disciplina de filas é uma LIFO. Outro exemplo, MM1 infinito FIFO. Qual modelo de filas essa nomenclatura de Kendall representa?
dados de chegada e atendimento exponencial, M exponencial, um posto de atendimento em paralelo, capacidade de sistema infinito e disciplina de filas, FIFO. E aí isso tem tudo a ver com modelos de filas básicos. Como nós representamos modelos de filas básicos pela nomenclatura de Kendall? Lembra que modelos de filas básicos são caracterizados pelos dados de chegada e atendimento serem exponenciais? Então, no lugar do A e B, nós vamos ter o MM. Dados de chegada, distribuição de tempos de chegada exponencial e distribuição de tempos de atendimento também exponencial. Então, se a gente tem um modelo que começa com MM, dados de chegada e atendimento exponenciais, então nós temos um modelo de fila básico. Falou modelo de fila básico, começa com MM. Distribuição de chegada e atendimento são exponenciais. Aí o restante pode variar. Então, agora a gente vai aprender alguns parâmetros de filas que a gente consegue calcular e depois aprender as equações para os diferentes modelos. No caso, hoje, de filas básicas. Então, vamos lá. O que são os parâmetros, né, para sistemas de filas? Então, todos os modelos de filas vão ter os mesmos parâmetros para serem calculados. O que vai mudar? As equações que a gente vai utilizar para representar eles, para calcular eles. Então, quais são os parâmetros de filas que nós vamos aprender a calcular? Sempre que tiver um P, a probabilidade de que N clientes se encontrem no sistema de filas. O NS e o NA, e nós temos aqui o NF também. Sempre que nós temos a letrinha N, estamos falando em número, quantidade. NS, número de entidades na fila, ali nos sistemas de filas. Então, NS, número de clientes no sistema todo, estando na fila ou estando ali sendo atendido. NA, número médio de clientes sendo atendidos, apenas atendidos. NF, número médio de clientes na fila, apenas considera aqueles aguardando na fila, então exclui os que estão sendo atendidos. Então, sempre o NS vai ser maior que o NA e o NF, né? Porque o NS considera o sistema como um todo. NA, só número de clientes sendo atendidos, e NF, número de clientes aguardando em filas. Eu falo clientes, mas pode ser peças, né? Entidades no geral. Agora, o TA, o TS e o TF, quando começa com T, nós estamos sempre representando tempos, segundos, minutos, horas. O TA é o tempo médio de atendimento, que nós já vimos semana passada, né? O TS é o tempo médio ali de permanência do cliente no sistema como um todo. Então, no momento em que meu cliente chega até ele sair atendido, qual é o tempo de permanência no sistema? Isso é o TS. E o TF é o tempo médio de espera nas filas por um cliente. Então, quanto tempo, em média, meu cliente ficou aguardando em alguma fila? Então, o TF sempre vai ser menor que o TS, né? Porque o TS considera o tempo como um todo, de espera em fila e sendo atendido. Já o TS considera apenas o tempo de espera em filas. Agora, vamos aprender, então, como nós fazemos para calcular esses parâmetros de fila, agora que a gente já conhece eles. Então, no modelo MM1 infinito FIFO, modelo de fila básico, porque começa com MM, então nós temos distribuições para dados de chegada e atendimento exponencial, temos apenas um atendente, um recurso para atender, capacidade do sistema é infinita e disciplina de filas não altera muito, tá, gente? Aqui no exemplo, FIFO. Então, nós temos todas as equações para calcular aqui os parâmetros desse modelo. Então, NF, para eu considerar o número médio de clientes na fila, eu vou fazer lambda ao quadrado dividido por mi vezes mi menos lambda. NS, lambda dividido por mi menos lambda. Então, veja que a gente já tem que começar sabendo a taxa de chegada e a taxa de atendimento. Nós temos que chegar sabendo, conhecendo o nosso lambda e o mi, para conseguirmos fazer os cálculos, né? E aí, como saber se um modelo de filas ele é básico? O lambda, a taxa de chegada, precisa ser menor que a de atendimento, ou seja, minha taxa de atendimento precisa ser maior que a de chegada, para eu dar conta ali daquele atendimento também, né? Para o sistema ser viável. Então, modelo de fila básico, taxa de chegada e atendimento exponencial, já define logo no início nosso lambda e o mi, porque para a gente calcular qualquer parâmetro, a gente precisa de lambda e mi, ó, é tudo em relação a lambda e mi. Com exceção aqui ao nosso ρ, né? Também é lambda sobre mi, mas aí para calcular o P0, que é a ociosidade do sistema, nós temos 1 menos o ρ, daí precisa ter encontrado o valor de ρ primeiro. Então, fiquem atentos, né, às equações. Quando nós tivermos modelo de fila básico com apenas um
posto de atendimento e capacidade do sistema infinito, são essas equações que nós vamos utilizar. Começo definindo lambda e mi, calcula ρ, que é a ocupação desse meu posto de atendimento, e daí a gente consegue calcular P0 também, que é o menos ρ, que é a ociosidade desse posto de atendimento. Então, quanto tempo ele fica ocioso ali sem trabalhar. Próximo modelo de fila básico, ele pode ser MMS infinito FIFO. O que mudou aqui? Taxa de chegada e atendimento continua sendo exponencial, mas agora nós temos posto de atendimento representado por S. Normalmente, essas equações a gente utiliza, então, quando nós temos 2 ou mais postos de atendimento, e não só um. Então, se eu tenho 2, 3, 5, 10, 15, 20 postos de atendimento, nós vamos utilizar o MMS infinito FIFO. Então, agora não é só mais um, agora é S, onde S pode ser 2 ou mais. Então, vocês vão substituir o S pela quantidade de postos de atendimento que vocês têm. Esse é o caso, pessoal, da atividade 1 de vocês do estúdio, né? Então, lá diz no estúdio que vocês têm 3 máquinas de lavar funcionando. Então, vocês vão usar, e é um modelo de fila básico, tempo de chegada e atendimento exponencial. Então, vocês vão usar essas equações do MMS infinito FIFO, onde S é igual a 3, no caso lá da atividade 1. Vou até anotar aqui, ó, para vocês, colherzinha de chá, hein? Atividade 1, onde S é igual a 3. Aí, deixa eu dar uma ajudada aí na hora de vocês identificarem quais as equações a serem utilizadas. Então, quando nós temos 2 ou mais atendentes, postos de atendimento, nós utilizamos essas equações do MMS infinito FIFO. Elas se tornam um pouquinho mais, não são difíceis, mas são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais extensas. A dica que eu dou é que a primeira coisa é calcular o P0. Gente, vou dar um zoom aqui, ó. Primeira coisa é calcular o P0, porque as outras equações dependem do P0, dependem dele. Quando a gente vai lá para o NF, aparece aqui P0, ó. E aí, quando a gente vai lá para o TF, ele depende de NF. Então, tem muita dependência entre as equações, tá bom? Então, comece calculando o P0. Primeira coisa, acha o P0. Vou dar um zoom na fórmula aqui, mas no exemplo vai ficar mais claro. Ele é aqui um somatório mais a multiplicação de duas frações, tudo isso elevado por menos 1. Então, primeiro, calculem cada uma dessas frações separadas, multiplica essas duas partes, depois somam com a primeira e elevam tudo isso a menos 1. No exercício vai ficar mais claro, uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Então, comecem pelo P0, depois vão calculando as outras equações, porque há bastante interdependência entre essas equações, certo? Aqui, o P0 também, se vocês notarem, ele não representa a taxa de ociosidade, de desocupação, vamos dizer assim, dos nossos servidores. Ele vai representar o quê? Ele não é só 1 menos o ρ, né? Então, ρ é a ocupação, então a ociosidade é o quê? 1 menos o ρ. Só que isso no caso quando nós temos um atendente. Mas aqui, como nós temos mais de um atendente, e cada um tem uma taxa de ocupação e desocupação às vezes diferente, o que é essa ociosidade do sistema, o P0 agora? Aqui vai ser a probabilidade de todos os atendentes, de todos os servidores estarem desocupados ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 3 atendentes, qual que é a probabilidade dos 3 estarem desocupados ao mesmo tempo? Isso é dado por P0, nesse caso, ok? Mais um exemplo, modelo MM1K infinito FIFO. Então, agora a gente voltamos aqui a ter um atendente. Então, taxa de chegada e atendimento continuam sendo exponenciais, porque a gente está falando de modelos de filas básicos. Só que agora nós temos apenas um atendente novamente, só que a capacidade do sistema é limitada por K, não é mais infinita. Então, ó, no primeiro caso era MM1 infinito FIFO, depois MMS infinito FIFO, agora voltou a ser MM1, mas em vez do infinito nós temos K, porque a capacidade do sistema ela é limitada por K, que vai ser um valor também. Pode ser 10, 20, 50, a gente vai conhecer esse valor de acordo com cada caso. Então, nós temos novo conjunto de equações para o cálculo aqui também. Então, para esse modelo, antes de tudo, a dica que eu dou é começar calculando o ρ, porque as outras equações também vão ter dependências ali, né, do ρ. Então, também há bastante interdependência entre as equações, então comecem calculando o ρ e depois vocês continuam
o cálculo dos outros parâmetros, porque NS depende de ρ, NF depende de NS, né? Tem essa interdependência também entre as equações. E nosso último exemplo de modelos de filas básicas é o MMSK infinito FIFO. Agora juntou ali as duas variações. Taxa de chegada e atendimento continuam sendo exponenciais, por isso o MM, né? Só que agora nós temos 2 ou mais postos de atendimento, então voltou a aparecer a letrinha S aqui para representar os postos de atendimento. E aqui a capacidade do nosso sistema também é limitada por K, não é mais infinita. Então, um novo conjunto de equações também para esses cálculos. Então, o modelo MMSK-FIFO é uma variante do modelo anterior que a gente acabou de ver, mas aqui ela considera que a população é finita e existem S atendentes disponíveis, ou seja, mais que um. Essas equações, pessoal, são um pouquinho mais complexas. Aqui vai aparecer um fator chamado R, ó, se vocês verem, que é lambda sobre μ. Então, aparece esse fator chamado R, que é ali um parâmetro do sistema de fila, e ele é utilizado para o cálculo do P0. Então, a gente precisa aqui já de alguns recursos do Excel para calcular, tá bom? Mas, dando tempo, a gente traz um exemplo aqui para vocês. Então, esses são os 4 modelos de filas básicos que nós vamos ter. MM1 infinito FIFO, o mais básico e simples de todos. O MMS infinito FIFO, quando temos mais de um posto de atendimento. Exemplo da atividade 1. MM1K infinito FIFO, agora a capacidade do sistema é limitada por K. E a combinação dos anteriores, que é o MMSK infinito FIFO, mais de um atendente e também capacidade do sistema limitada por K. Vamos para alguns exemplos de aplicação dessas equações, que eu acho que fica mais claro. Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa segunda semana das aulas de simulação de processos produtivos. Em especial, nessa semana, está sendo gravado a aula de vocês por conta do feriado municipal da cidade de Maringá. Mas fiquem tranquilos, a aula está bem completa e qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar um falho com o mediador ou trazer essas dúvidas aí para a semana que vem, tá bom? Então, na aula da semana anterior, relembrando um pouquinho, nós falamos de maneira ali mais introdutória sobre o que era simulação de processos produtivos, começamos a falar sobre teoria das filas, vocês aprenderam ali como uma fila se forma, os diferentes tipos de fila, né? Alguns termos relacionados à teoria das filas. Também vimos sobre as disciplinas de FIFO, disciplinas de filas, né? LIFO, FIFO, por prioridade, randômico, que eram os mais comuns. Então, nós já sabemos por que vocês têm essa disciplina aí no curso de vocês e por que ela é importante para a formação de vocês. Então, a partir dessa unidade 2, a partir dessa segunda semana, nós vamos começar a avaliar diferentes modelos de filas e as equações relacionadas a cada um desses modelos. Então, vocês vão aprender aqui, tanto que o nosso nome, né, da aula de hoje é modelos de filas básicas. Então, vocês vão aprender a aplicar essas equações em diferentes situações para encontrar parâmetros dos sistemas de filas. O que seriam esses parâmetros dos sistemas de filas? Encontrar tamanho médio de uma fila, tempo médio de espera numa fila, ocupação de um recurso em percentual. Então, a partir de hoje, nós vamos ver os diferentes modelos de filas, as equações associadas a cada um desses modelos e aprender a calcular essas equações. Perdão pelo barulho, gente. Não sei se vai sair aí na gravação. Passou o carro de sol. Então, o objetivo da nossa segunda aula aí vai ser esse. Aprendemos as equações para diferentes modelos de filas e aplicar elas para encontrar esses parâmetros. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre modelos de filas básicos, ou também conhecidos como markovianos. Por que se chama modelos de filas básicos? É porque eles são fáceis, são básicos de resolver? Não exatamente, né? Então, esses modelos de filas básicos, eles fornecem, vamos dizer assim, uma representação mais simplificada e fundamental do comportamento de sistemas de filas. Então, eles acabam sendo chamados de básicos porque, geralmente, eles envolvem algumas suposições que tornam as equações, ali, os cálculos, relativamente mais simples e mais fáceis de entender. E, além disso, modelos de filas básicos acabam sendo mais comuns nas situações do dia a dia, nas situações rotineiras, então acabam sendo mais utilizados, por isso o nome modelos de filas básicos, ok? Qual que é a principal característica de um modelo de fila básico? Falamos aí, né, em modelos de filas básicos, pessoal, o que vocês precisam lembrar? Que processo de chegada, então, representação de
tempos de chegada e atendimento são exponenciais. Então, em modelos de filas básicos, nós temos as distribuições nos tempos de chegada e as distribuições no tempo de atendimento exponenciais ou conhecidas chamadas aí de markovianas. Então, modelos de filas básicos, as distribuições que nós vamos usar ali para representar essas taxas de chegadas e atendimento são exponenciais. Então, tem relação lá com o nosso lambda e com o nosso mi. Não sei se vocês lembram da aula da semana passada. E daí, para a gente conseguir representar esses modelos de filas, quando eu falo modelo de fila básico ou modelo de fila não exponencial, que a gente ainda vai aprender, quando eu começo a falar desses modelos de filas, a gente tem as nomenclaturas para conseguir representar eles de forma mais visual. Quando a gente bate o olho na nomenclatura, eu já sei de qual modelo de filas eu estou falando. Então, para a gente conseguir representar os modelos de filas, né, nós precisamos compreender a nomenclatura utilizada para descrever esse modelo. Então, por meio da nomenclatura, é que a gente consegue entender qual modelo nós estamos falando, também conseguimos representar ali qual modelo nós estamos estudando. A nomenclatura que nós vamos aprender é a nomenclatura de Kendall, que está lá no livro de vocês. É muito utilizada para expressar, né, essa forma dos modelos. Existem também outras nomenclaturas, mas essa acaba sendo mais usual, acaba aparecendo mais na literatura. Então, essa nomenclatura de Kendall, ela acaba sendo uma maneira padronizada, vamos dizer assim, de nós descrevermos diferentes tipos de sistemas de fila. Então, a notação de Kendall, ela consiste em 5 letras, aqui A, B, C, D e E, onde nós temos que respeitar a posição, né, da informação que está representada por essas letras. Então, cada letra aqui, na sua posição específica, vai representar algo do sistema de filas. Por exemplo, a letra A, o que for ali na posição dela, vai representar a distribuição do tempo de chegada. O que estiver na posição da letra B vai representar a distribuição do tempo de atendimento. O que aparecer na posição da letra C, opa, não apareceu aqui, na posição da letra C vai ser, tá bem clarinho aí, né? Mas deixa eu ver, quantidade de postos de atendimento em paralelo. Ficou bem clarinho, deixa eu deixar um pouco mais escuro aí. Tá difícil até para eu ler aqui. Vamos deixar ela um pouquinho mais forte. Acho que já melhorou um pouquinho, né? Então, posição que estiver na posição da letra C, quantidade de postos em paralelo. O que estiver na posição da letra D, capacidade física do sistema. E o que estiver na posição da letra E representa a disciplina de atendimentos, a disciplina de filas ali que nós aprendemos na semana passada. Isso vai ficar mais claro até o final da nossa aula. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho aqui a letra A e B, nós sabemos que a letra A representa distribuições de tempo de chegada e a letra B representa distribuições de tempo de atendimento. Quais são as letras mais comuns de representar, então, essas distribuições? O que vai aparecer no lugar da letra A e o que vai aparecer no lugar da letra B? Quando a nossa distribuição de tempo de chegada e de atendimento for determinística, degenerada, a gente vai colocar a letrinha D no lugar de A e B. Então, se ali a minha distribuição de tempo de chegada é determinística, eu vou colocar uma letra D aqui no lugar do A. Agora, se a minha distribuição do tempo de chegada ou de atendimento for exponencial, que é o caso do modelo de filas básicos, no lugar da letra A e no lugar da letra B vai aparecer a letra M. Se forem distribuição de Erlang do tipo K, vai aparecer esse E com subíndice K. E se elas forem gerais, não especificadas, vai aparecer a letrinha G. Essas são as mais comuns, as distribuições de tempo mais comuns que nós temos para representar A e B, que são distribuições de tempo de chegada e atendimento. Existem outras, mas essas vão ser as mais comuns. Então, por exemplo, a notação MG, se eu tenho o começo da nomenclatura de Kendall com M/G, isso representa um sistema que tem um comportamento de uma distribuição exponencial ou markoviana para os dados de chegada, porque no lugar do A eu tenho um M, que representa tempo de chegada, e o M é o quê? Uma exponencial. Então, eu estou dizendo que o comportamento dos meus dados de chegada segue uma exponencial. E é uma distribuição geral para o atendimento desses clientes, porque na segunda posição é um G. A segunda posição representa o quê? Distribuição de atendimento, e o G é uma geral. Então, o M/G significa que eu tenho uma distribuição exponencial para os dados de chegada e uma distribuição geral para os dados de atendimento. Vamos para alguns exemplos para ficar mais claro aí.
As chegadas de clientes representam distribuições exponenciais. O atendimento a esses clientes tem distribuição Erlang do tipo 4, com 2 postos de atendimento em paralelo e capacidade de atendimento de 10 clientes, sendo 2 nos postos de atendimento, mais 8 na fila. A disciplina de atendimento é LIFO, o último que entra, primeiro que sai. Qual é a nomenclatura desse modelo de filas? Seguindo, então, a nomenclatura de Kendall, vamos avaliar as informações. A chegada dos clientes é exponencial. Então, no lugar do A, tem que representar uma exponencial, que nós já sabemos que é a letrinha M. Ele diz depois que o atendimento desses clientes é uma Erlang do tipo 4. Então, na segunda posição, que é atendimento, no lugar do B, tem que ser a letrinha que representa uma Erlang. Ele tem 2 postos de atendimento em paralelo. Então, no lugar do C, vai ter o número 2, que é ali a quantidade de postos de atendimento. A capacidade, ele diz ali que são de 10 clientes, então D, que representa a capacidade do sistema, vai ser um 10. E, por último, o E, que é a disciplina de filas, ele fala que é LIFO. Então, como ficaria na representação de Kendall, na nomenclatura de Kendall? M, dados de chegada exponencial. E, subíndice 4, dados de atendimento, segue Erlang do tipo 4. Temos dois recursos ali para atendimento. A capacidade do sistema é de 10 e a disciplina de filas é uma LIFO. Agora, um exemplo ao contrário. Se nós temos um seguinte modelo de fila, MG1 infinito FIFO, o que isso quer dizer? Então, qual modelo de filas essa nomenclatura de Kendall representa? Então, representa que meus dados de chegada seguem uma exponencial, meus dados de atendimento seguem uma geral, eu tenho um posto de atendimento em paralelo, a capacidade do sistema é infinita e a disciplina de filas é uma LIFO. Outro exemplo, MM1 infinito FIFO. Qual modelo de filas essa nomenclatura de Kendall representa? Dados de chegada e atendimento exponencial, M exponencial, um posto de atendimento em paralelo, capacidade de sistema infinito e disciplina de filas FIFO. E aí isso tem tudo a ver com modelos de filas básicos. Como nós representamos modelos de filas básicos pela nomenclatura de Kendall? Lembra que modelos de filas básicos são caracterizados pelos dados de chegada e atendimento serem exponenciais? Então, no lugar do A e B, nós vamos ter o MM. Dados de chegada, distribuição de tempo de chegada exponencial e distribuição de tempo de atendimento também exponencial. Então, se a gente tem um modelo que começa com MM, dados de chegada e atendimento exponenciais, então nós temos um modelo de fila básico. Falou modelo de fila básico, começa com MM. Distribuição de chegada e atendimento são exponenciais. Aí o restante pode variar. Então, agora a gente vai aprender alguns parâmetros de filas que a gente consegue calcular e depois aprender as equações para os diferentes modelos. No caso, hoje, de filas básicas. Então, vamos lá. O que são os parâmetros, né, para sistemas de filas? Então, todos os modelos de filas vão ter os mesmos parâmetros para serem calculados. O que vai mudar? As equações que a gente vai utilizar para representar eles, para calcular eles. Então, quais são os parâmetros de filas que nós vamos aprender a calcular? Sempre que tiver um P, a probabilidade de que N clientes se encontrem no sistema de filas. O NS e o NA, e nós temos aqui o NF também. Sempre que nós temos a letrinha N, estamos falando em número, quantidade. NS, número de entidades na fila, ali nos sistemas de filas. Então, NS, número de clientes no sistema todo, estando na fila ou estando ali sendo atendido. NA, número médio de clientes sendo atendidos, apenas atendidos. NF, número médio de clientes na fila, apenas considera aqueles aguardando na fila, então exclui os que estão sendo atendidos. Então, sempre o NS vai ser maior que o NA e o NF, né? Porque o NS considera o sistema como um todo. NA, só número de clientes sendo atendidos, e NF, número de clientes aguardando em filas. Eu falo clientes, mas pode ser peças, né? Entidades no geral. Agora, o TA, o TS e o TF, quando começa com T, nós estamos sempre representando tempos, segundos, minutos, horas. O TA é o tempo médio de atendimento, que nós já vimos semana passada, né? O TS é o tempo médio ali de permanência do cliente no sistema como um todo. Então, no momento em que meu cliente chega até ele sair atendido, qual é o tempo de permanência no sistema? Isso é o TS. E o TF é o tempo médio de espera
nas filas por um cliente. Então, quanto tempo, em média, meu cliente ficou aguardando em alguma fila? Então, o TF sempre vai ser menor que o TS, né? Porque o TS considera o tempo como um todo, de espera em fila e sendo atendido. Já o TS considera apenas o tempo de espera em filas. Agora, vamos aprender, então, como nós fazemos para calcular esses parâmetros de fila, agora que a gente já conhece eles. Então, no modelo MM1 infinito FIFO, modelo de fila básico, porque começa com MM, então nós temos distribuições para dados de chegada e atendimento exponencial, temos apenas um atendente, um recurso para atender, capacidade do sistema é infinita e disciplina de filas não altera muito, tá, gente? Aqui no exemplo, FIFO. Então, nós temos todas as equações para calcular aqui os parâmetros desse modelo. Então, NF, para eu considerar o número médio de clientes na fila, eu vou fazer lambda ao quadrado dividido por mi vezes mi menos lambda. NS, lambda dividido por mi menos lambda. Então, veja que a gente já tem que começar sabendo a taxa de chegada e a taxa de atendimento. Nós temos que chegar sabendo, conhecendo o nosso lambda e o mi, para conseguirmos fazer os cálculos, né? E aí, como saber se um modelo de filas ele é básico? O lambda, a taxa de chegada, precisa ser menor que a de atendimento, ou seja, minha taxa de atendimento precisa ser maior que a de chegada, para eu dar conta ali daquele atendimento também, né? Para o sistema ser viável. Então, modelo de fila básico, taxa de chegada e atendimento exponencial, já define logo no início nosso lambda e o mi, porque para a gente calcular qualquer parâmetro, a gente precisa de lambda e mi, ó, é tudo em relação a lambda e mi. Com exceção aqui ao nosso Rho, né? Também é lambda sobre mi, mas aí para calcular o P0, que é a ociosidade do sistema, nós temos 1 menos o Rho. Daí precisa ter encontrado o valor de Rho primeiro. Então, fiquem atentos, né, às equações. Quando nós tivermos modelo de fila básico com apenas um posto de atendimento e capacidade do sistema infinito, são essas equações que nós vamos utilizar. Começo definindo lambda e mi, calcula Rho, que é a ocupação desse meu posto de atendimento, e daí a gente consegue calcular P0 também, que é o menos Rho, que é a ociosidade desse posto de atendimento. Então, quanto tempo ele fica ocioso ali sem trabalhar. Próximo modelo de fila básico, ele pode ser MMS infinito FIFO, que mudou aqui. Taxa de chegada e atendimento continua sendo exponencial, mas agora nós temos posto de atendimento representado por S. Normalmente, essas equações a gente utiliza, então, quando nós temos 2 ou mais postos de atendimento, e não só um. Então, se eu tenho 2, 3, 5, 10, 15, 20 postos de atendimento, nós vamos utilizar o MMS infinito FIFO. Então, agora não é só mais um, agora é S, onde S pode ser 2 ou mais. Então, vocês vão substituir o S pela quantidade de postos de atendimento que vocês têm. Esse é o caso, pessoal, da atividade 1 de vocês do estúdio, né? Então, lá diz no estúdio que vocês têm 3 máquinas de lavar funcionando. Então, vocês vão usar, e é um modelo de fila básico, tempo de chegada e atendimento exponencial. Então, vocês vão usar essas equações do MMS infinito FIFO, onde S é igual a 3, no caso lá da atividade 1. Vou até anotar aqui, ó, para vocês, colherzinha de chá, hein? Atividade 1, onde S é igual a 3. Aí, deixa eu dar uma ajudada aí na hora de vocês identificarem quais as equações a serem utilizadas. Então, quando nós temos 2 ou mais atendentes, postos de atendimento, nós utilizamos essas equações do MMS infinito FIFO. Elas se tornam um pouquinho mais, não são difíceis, mas são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais extensas. A dica que eu dou é que a primeira coisa é calcular o P0. Gente, vou dar um zoom aqui, ó. Primeira coisa é calcular o P0, porque as outras equações dependem do P0, dependem dele. Quando a gente vai lá para o NF, aparece aqui P0, ó. E aí, quando a gente vai lá para o TF, ele depende do NF. Então, tem muita dependência entre as equações, tá bom? Então, comece calculando o P0. Primeira coisa, acha o P0. Vou dar um zoom na fórmula aqui, mas no exemplo vai ficar mais claro. Ele é aqui um somatório mais a multiplicação de duas frações, tudo isso elevado por menos 1. Então, primeiro, calculem cada uma dessas frações separadas, multiplica essas
duas partes, depois somam com a primeira e elevam tudo isso a -1. No exercício vai ficar mais claro, uma dica que eu dou aí para vocês, tá bom? Então, comecem pelo P0, depois vão calculando as outras equações, porque há bastante interdependência entre essas equações, certo? Aqui, o P0 também, se vocês notarem, ele não representa a taxa de ociosidade, de desocupação, vamos dizer assim, dos nossos servidores. Ele vai representar o quê? Ele não é só 1 menos o ρ, né? Então, ρ é a ocupação, então a ociosidade é o quê? 1 menos o ρ. Só que isso no caso quando nós temos um atendente. Mas aqui, como nós temos mais de um atendente, e cada um tem uma taxa de ocupação e desocupação às vezes diferente, o que é essa ociosidade do sistema, o P0 agora? Aqui vai ser a probabilidade de todos os atendentes, de todos os servidores estarem desocupados ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 3 atendentes, qual que é a probabilidade dos 3 estarem desocupados ao mesmo tempo? Isso é dado por P0, nesse caso, ok? Mais um exemplo, modelo MM1K infinito FIFO. Então, agora a gente voltamos aqui a ter um atendente. Então, taxa de chegada e atendimento continuam sendo exponenciais, porque a gente está falando de modelos de filas básicos. Só que agora nós temos apenas um atendente novamente, só que a capacidade do sistema é limitada por K, não é mais infinita. Então, no primeiro caso era MM1 infinito FIFO, depois MMS infinito FIFO, agora voltou a ser MM1, mas em vez do infinito nós temos K, porque a capacidade do sistema é limitada por K, que vai ser um valor também. Pode ser 10, 20, 50, a gente vai conhecer esse valor de acordo com cada caso. Então, nós temos novo conjunto de equações para o cálculo aqui também. Então, para esse modelo, antes de tudo, a dica que eu dou é começar calculando o ρ, porque as outras equações também vão ter dependências ali, né, do ρ. Então, também há bastante interdependência entre as equações, então comecem calculando o ρ e depois vocês continuam o cálculo dos outros parâmetros, porque NS depende de ρ, NF depende de NS, né? Tem essa interdependência também entre as equações. E nosso último exemplo de modelos de filas básicas é o MMSK infinito FIFO. Agora juntou ali as duas variações. Taxa de chegada e atendimento continuam sendo exponenciais, por isso o MM, né? Só que agora nós temos 2 ou mais postos de atendimento, então voltou a aparecer a letrinha S aqui para representar os postos de atendimento. E aqui a capacidade do nosso sistema também é limitada por K, não é mais infinita. Então, um novo conjunto de equações também para esses cálculos. Então, o modelo MMSK FIFO é uma variante do modelo anterior que a gente acabou de ver, mas aqui ela considera que a população é finita e existem S atendentes disponíveis, ou seja, mais que um. Essas equações, pessoal, são um pouquinho mais complexas. Aqui vai aparecer um fator chamado R, ó, se vocês verem, que é lambda sobre mi. Então, aparece esse fator chamado R, que é ali um parâmetro do sistema de fila, e ele é utilizado para o cálculo do P0. Então, a gente precisa aqui já de alguns recursos do Excel para calcular, tá bom? Mas, dando tempo, a gente traz um exemplo aqui para vocês. Então, esses são os 4 modelos de filas básicos que nós vamos ter. MM1 infinito FIFO, o mais básico e simples de todos. O MMS infinito FIFO, quando temos mais de um posto de atendimento. Exemplo da atividade 1. MM1K infinito FIFO, agora a capacidade do sistema é limitada por K. E a combinação dos anteriores, que é o MMSK infinito FIFO, mais de um atendente e também capacidade do sistema limitada por K. Vamos para alguns exemplos de aplicação dessas equações, que eu acho que fica mais claro. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo diz o seguinte: em um processo de solda, as peças chegam a uma taxa de 20 unidades por hora. Então, isso tem relação à taxa de chegada. E levam, em média, 2 minutos para serem soldadas. Se as chegadas das peças assumem um processo de Poisson, e se o tempo de soldagem é distribuído por uma exponencial, letra A. Ao considerar este processo como modelo de filas MM1 infinito FIFO, ou seja, o primeiro exemplo lá dos modelos que nós vimos, calcule os parâmetros de fila do sistema. Então, ele quer que a gente calcule os parâmetros de fila do sistema considerando o sistema MM1 infinito FIFO, taxa de chegada 20 unidades por hora
E atendimento 2 minutos para a peça ser soldada, considerando uma máquina de solda, né? Porque MM1, então uma máquina de solda. Então, a gente pode fazer isso. Vou aplicar com vocês aqui as equações resolvendo nos slides e depois a gente vai para o Excel para vocês verem que existem as duas possibilidades. Primeiro, se o modelo é um MM1 infinito FIFO, nós vamos utilizar esse conjunto de equações, certo? Do MM1 infinito FIFO que nós vimos agora há pouco ali no início da aula que eu já passei para vocês. Deixa eu só arrumar aqui que eu não estou conseguindo ver os slides direito. Acho que está melhor para vocês aí, mas para mim tô com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Ai, acho que foi. Então, vamos lá, resolver manualmente primeiro. Os parâmetros são fornecidos, o lambda, que a gente sabe que é a taxa média de chegada, que diz ali que chegam 20 unidades por hora, e a taxa média de atendimento, nós não temos o MI, precisamos calcular, mas nós temos o tempo de atendimento, que o tempo de soldar uma peça é 2 minutos. Então, fazemos MI igual a 1 sobre o tempo de atendimento, que é 2. Então, 1 dividido por 2 vezes 60, né? Para nós termos aí em hora, porque está em minutos. Então, nós temos 30 unidades por hora a taxa de atendimento. Então, chegam 20 unidades por hora e atendem 30 unidades por hora. Então, taxa de ocupação, de acordo com esse conjunto de fórmulas aqui, ó, do MM infinito FIFO, se nós formos ver, taxa de ocupação, que é o nosso ρ, é lambda sobre mi. Então, a gente vai aplicar essa equação. Lambda sobre mi. Lambda é 20 e o mi é 30. Então, 20 dividido por 30, 0,66. Vezes 100 para ter em percentual. 66,67% é a ocupação da máquina de solda. Agora, a sociedade do sistema, P0, de acordo lá com o quadro de fórmulas, é 1 menos ρ. 1 menos 0,6667 dá 0,33 vezes 100. 33% é a ociosidade dessa máquina. Então, 66,67% do tempo ela está operando e 33% aproximadamente ela está ociosa, parada. Assim, para calcular o número médio de peças aguardando na fila para serem soldadas, calculamos pelo NF, que é lambda ao quadrado, então 20 ao quadrado, dividido por mi vezes mi menos lambda. Então, no lugar do lambda, a gente coloca 20 e no lugar do mi, a gente coloca 30, que é o valor dele, né? Então, fazendo 20 ao quadrado dividido por 30 vezes 30 menos 20, dá 1,33 peças aguardando, em média, na fila por hora. E para calcularmos o tempo médio de espera para as peças serem soldadas, usamos a fórmula do TF, tempo médio de espera na fila. Então, lambda dividido por mi vezes mi menos lambda. Então, lambda é 20 dividido por mi, que é 30, vezes mi menos lambda. Então, vezes 30 menos 20. Isso dá 0,066 horas aguardando ali na fila. Para ter em minutos e ter uma noção melhor, só fazer vezes 60. Isso dá 3,96 minutos em média aguardando na fila. Então, veja, a gente conhecia taxa média de chegada e tempo de atendimento, encontramos mi, com lambda e mi calculamos ρ, taxa de ocupação, ociosidade do sistema P0, número médio de peças na fila e tempo médio que essas peças aguardaram na fila. A gente pode fazer isso também, pessoal, utilizando o Excel. Vou compartilhar aqui com vocês uma planilha de Excel, depois eu peço para o professor postar para vocês no estúdio também, onde aqui, ó, nós podemos calcular fazendo o seguinte. Estamos resolvendo a letra A, MM1 infinito FIFO, certo? Coloquei uma célula para o lambda, uma para o mi e as células dos parâmetros de fila. Nós temos que lambda, vamos voltar aqui um pouquinho, é 20 e a taxa média de atendimento temos que calcular. Tempo de atendimento 2 minutos. Então, o lambda ele dá que é 20 peças por hora. Tempo de atendimento 2 minutos. Então, eu faço igual a 1 dividido por 2 e vezes 60 para ter em minutos, né? Dá lá as 30 peças por hora. Ou a gente pode fazer direto, ó. Se eu levo 2 minutos para soldar uma peça, quantas eu vou soldar por hora? Só fazer 60 minutos dividido por 2, que é o tempo que eu levo para soldar 30 peças por hora. E agora, com as equações aqui embaixo que eu já deixei, o print, ó, do MM1 infinito FIFO, a gente consegue calcular os outros parâmetros de fila. Dá um zoom aqui. Então, o ρ, né? Começando pelo ρ, que é igual a lambda sobre mi. Então, lambda sobre mi. O P0 é 1 menos ρ. Então, é só fazer igual a 1 menos ρ. 33%. O NF
lambda ao quadrado, aqui a fórmula, ó. Lambda ao quadrado, dividido por mi vezes mi menos lambda. 1,33 peças por hora, que é o que a gente tinha calculado, ó. 1,33 peças por hora aguardando na fila. O NS, a gente não calculou à mão, mas dá para calcular, ó. NS é igual ao lambda, ó, lambda dividido por mi menos lambda. Dividido por mi menos lambda. NS, 2 peças por hora. TF, aqui ó, a fórmula do TF, igual a lambda dividido por mi vezes mi menos lambda. 0,07 horas aguardando aí na fila em média. Se a gente puxar um pouquinho a casinha do Excel aqui, 0,0667, que é o que a gente tinha encontrado, 0,066. Tempo médio de espera na fila. E tempo médio de espera no sistema, 1 dividido por mi menos lambda. 1 dividido por mi menos lambda. 0,10 horas. Então, vejam que a gente tem, né, duas possibilidades. Calcular na mão ou calcular aqui no Excel. A vantagem da gente calcular aqui pelo Excel é que se eu tiver um exercício semelhante que muda só lambda e mi, é só eu vir aqui e atualizar lambda e mi que os outros parâmetros são atualizados automaticamente. Certo? Então, vamos continuar aqui no nosso exercício. Então, letra B. A letra B dizia o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho. Se a demanda do sistema for aumentada para 50 peças por hora, como ficará o sistema estudado se forem utilizadas 2 ou 3 estações de trabalho? Agora, a demanda aumentou para 50 peças por hora. Então, se agora chegar em 50 peças por hora em vez de 20, só que se a gente tiver 2 ou 3 estações de trabalho, como ficam os parâmetros? Então, isso caracteriza um modelo de filas MMS infinito FIFO. Por quê? S, porque agora postos de atendimento vão ser igual ou mais que 2, né? 2 ou 3. E ainda continua sendo exponenciais os dados de chegadas. Aumentou para 50, mas continua seguindo uma distribuição exponencial. Então, agora a gente tem que usar essas fórmulas do MMS infinito FIFO. Vamos continuar os cálculos pelo Excel. Vou voltar aqui com vocês. Aqui é a letra B agora, ó. MMS infinito FIFO. Coloquei célula para o S, lambda, mi, para todos os parâmetros de fila. Deixa eu passar as equações aqui para perto. Aumentar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos começar com 2 estações de solda. Então, S igual a 2. O lambda agora ele fala que é 50. E o mi se mantém igual ao caso anterior. Continua 30. Por que continua 30? Porque agora eu tenho 2 estações de solda, chegam 50 peças por hora, mas cada estação de solda tem a capacidade de soldar 30 peças por hora. Mesma coisa. A única coisa que agora eu tenho 2. O meu ρ, o ρ lambda dividido agora por S vezes mi. Então, igual a lambda dividido por S vezes mi. Em percentual, 83%. O P0, vejam que é uma fórmula bem complexa, ó. Bem complexa não, uma fórmula maior, né? Não é complexa, é fácil. Então, vamos lá, o P0, ele é composto por 3 partes. A primeira é um somatório, em que é lambda dividido por mi elevado a n dividido por fatorial de n. Quem é n? N vai de 0 até S menos 1. Então, se o meu S aqui é 2, 2 menos 1, 1. Então, o meu N vai variar de 0 a 1. Então, eu aplico isso daqui para 0, mais, por conta do somatório, e aplico isso aqui para 1. A segunda parte é essa fração e a terceira parte é essa fração. Se vocês verem, ó, essa parte aqui que é lambda dividido por S vezes mi é o ρ. Então, pode fazer aqui 1 dividido por 1 menos ρ, que também dá certo. Para nós calcularmos esse P0, então, eu coloquei 3 células. A primeira representa essa parte do somatório, a segunda representa essa segunda expressão, e a terceira, essa terceira parte aqui. Eu só substituí esse que está entre parênteses pelo ρ, porque é a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos resolver aqui por partes. Primeiro, o somatório. Então, para a gente resolver o somatório,
A gente vai fazer o quê? Ó, lambda dividido por mi, ó, lambda dividido por mi, fecha parênteses, e elevo a n. Quem é n? Começa com 0 e vai até s menos 1. Então, primeiro a gente vai fazer para 0 e depois para s menos 1. Então, elevado a 0 dividido por fatorial de n. Por fatorial de n, que é 0. Fechei parênteses. Mais, porque é um somatório. Agora eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar essa mesma fórmula, colar na frente. Agora eu vou fazer para n valendo 1. Então, no lugar do 0, vou colocar o 1. Por quê? A gente tem que aplicar essa expressão para n no de 0 até o 1. Por quê? 0 até s menos 1, s é 2. 2 menos 1, 1. Então, a gente aplica para n de 0 a 1. Apliquei para 0, mas agora aplico a mesma fórmula para 1. No lugar do 0, coloco 1. Então, a primeira parte desse somatório deu 2,66. Aqui do lado já tinha esse valor, porque se vocês verem, eu automatizei esse cálculo aqui do somatório aqui do lado, ó. Foi como se fosse uma provinha real, para a gente bater e ver se fez certo. Bom, mas é importante vocês aprenderem a calcular. A segunda parte do P0 é lambda dividido por mi elevado a S, tudo isso dividido por fatorial de S. Então, a segunda parte do P0 deu isso. E a terceira parte é 1 dividido por 1 menos o ρ que a gente já calculou. Temos as três partes. Agora, a gente calcula o P0. Como que eu calculo o P0? Opa! Então, o P0 é igual à primeira parte aqui do somatório, mais a segunda parte vezes a terceira. Então, mais a segunda vezes a terceira. Tudo isso, ó, tudo isso elevado a menos 1. Elevado a menos 1. Então, P0, 0,0909. Se quiser ter em percentual, só jogar o percentual do Excel. Então, a probabilidade das duas máquinas de solda estarem paradas ao mesmo tempo é de 9%. Agora, o NF. Como nós calculamos NF? Igual a P0, aqui a fórmula, P0 vezes lambda dividido por mi elevado a S, tudo isso vezes o ρ. E ainda nós fazemos tudo isso daqui dividido por fatorial de S vezes 1 menos o ρ, fecha parênteses, e eleva ao quadrado. 3,78 peças por hora é o número de peças que aguardam na fila. Quase 4 peças por hora fica aguardando. E o tempo de espera nessa fila, TF, é o NF sobre lambda. NF dividido por lambda. Tempo médio de espera na fila, 0,075 horas. Para ter em minutos, faz vezes 60. 4,54 minutos, tempo médio de espera. Número médio de peças no sistema, NS, aqui, ó. NF, então igual a NF, mais lambda sobre mi. Mais lambda dividido por mi. 5,45 peças por hora no sistema. E tempo médio de espera de permanência nesse sistema, TS, é igual a TF mais 1 sobre lambda. Mais 1 sobre mi, perdão, aqui, ó. TS é igual a TF mais 1 sobre mi. 0,109 horas. Isso em minutos, só fazer vezes 60, 6,54 minutos. Então, uma peça chega para ser soldada, até ela sair soldada, leva em média 6,54 minutos, sendo que em média 4,54 minutos ela aguarda na fila. Então, fizemos o cálculo dos parâmetros do exercício, caso a gente tivesse uma taxa de chegada de 50 peças por hora e 2 máquinas operando. E ele pede para fazer o mesmo para 3. A gente já fez os cálculos para MMS infinito FIFO. Para 2 máquinas ou para 3, igual ele pede, são as mesmas fórmulas.
Ambas são modelo MMS infinito FIFO. Só muda que em uma o S é igual a 2 e na outra o S vai ser igual a 3. Então, o que eu posso fazer? Copiar todas essas minhas fórmulas, colar aqui e mudar o S para 3. Ele já atualizou todos os parâmetros. A única coisa que a gente tem que ter muita atenção em reaproveitar fórmulas é que, nesse caso, o cálculo do P0 a gente fez à mão. Então, a gente vai ter que vir aqui e atualizar ele. O P0, lembrem que o N vai de 0 até S menos 1. Nosso S agora é 3. 3 menos 1, 2. Então, na primeira parte aqui do cálculo do P0, que é o somatório, esse cálculo tem que ser feito de 0 até 2. Então, a gente fez para 0, mais, fizemos para 1, mais agora nós vamos fazer para 2. Ao calcular aí o P0 atualizado, tá bom? Então, atualizar o somatório. Agora, bateu com a parte que estava automatizada, ó, a provinha real. Então, se a gente tiver 3 máquinas de solda, o que muda? A taxa de ocupação diminui, porque tem uma máquina a mais. E os tempos aqui médios, né, a quantidade de peças na fila aguardando, ó, é menor, menos que 1, e o tempo médio de espera também diminui relativamente, né? Então, assim, a gente resolve, termina aí o exercício, o exemplo 1, no caso, né? Vamos para o nosso exemplo 2. Acho que temos tempo, um tempinho aí. E uma mineradora diz o seguinte: os caminhões recebem a carga de minério de pás carregadeiras e levam até um britador, onde descarregarão a carga para ser triturada. Uma análise realizada no sistema observou que o processo de chegada de caminhões e de carregamento segue uma distribuição exponencial. Então, sabemos que está relacionado a modelos de filas básicos. Sabendo disso, analise. Se chegarem 8 caminhões por hora, então taxa de chegada, lambda, né? Ó. Se chegarem 8 caminhões por hora na mineradora, e se a pá carregadeira tiver capacidade de carregar 10 caminhões por hora, aqui já é o Mi, né? Atendimento. Qual parâmetros de fila? Considerando MM1 infinito FIFO. Então, é exatamente igual à letra A do exercício anterior. Vamos fazer ela aqui no Excel, ó. Separei também aqui uma aba para ela. Então, lambda, nós temos que é 8 caminhões por hora, e Mi nós temos que são 10 caminhões por hora. Então, lambda vai ser 8 e Mi 10. Então, para o primeiro, que é MM1 infinito FIFO, taxa de chegada e atendimento, ele fala que é exponencial, então nós temos que lambda é 8, Mi é 10, e usamos as fórmulas do MM1 infinito FIFO, aquelas que a gente já conhece e que foi utilizadas na letra A do exemplo anterior. O que eu vou fazer? Vou copiar, já que a gente já executou essas equações, pessoal, eu já tenho o modelo MM1 infinito FIFO pronto aqui, as equações, não preciso ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Capaz de eu errar. Então, eu venho aqui e colo. Já atualizei lambda em Mi, então ela vai fazer os cálculos todos corretos, não preciso mudar mais nada. Porque aqui tudo depende de lambda em Mi, e eu já atualizei lambda em Mi. Então, ó, Rho, lambda sobre Mi. NF vai considerar o lambda e o Mi. Ou seja, temos os parâmetros calculados. Então, veja como já ter feito isso uma vez facilitou nesse segundo exercício. Então, nesse caso, 80% aqui da nossa pá carregadeira, 80% do tempo ela fica ocupada e 20% do tempo ociosa. Em média, aguardam 3,2 caminhões na fila, e no sistema temos em média 4, e o tempo médio de permanência nessa fila é igual a 0,4 horas. Isso em minutos, 24 minutos, em média, ele aguarda. E o tempo de espera no sistema todo, em média, meia hora. 30 minutos aí, né? 30 minutos. Letra A, feita. Letra B. Qual será o comportamento da fila se o setor só comporta 15 caminhões? Ou seja, agora a capacidade do sistema é limitada por K. E K é igual a 15. Então, agora a gente tem um modelo MM1K FIFO. Continua tendo chegada e atendimento exponencial, sendo 8 chegada e 10 caminhões por hora atendimento, isso não muda. Temos apenas uma pá carregadeira, ele não falou nada diferente disso, só que ele falou que a capacidade do sistema é de comportar 15 caminhões, então K igual a 15, então MM1K FIFO, certo? Então, agora a gente calcula todos os parâmetros considerando os cálculos aqui das expressões, né? A gente vai considerar do MM1K FIFO.
Então, o ρ, como que é feito o cálculo do ρ? Lambda sobre μ. Lambda dividido por μ. O P0. P0, 1 sobre ρ, ó. 1 sobre ρ, dividido por 1 menos ρ, perdão. Dividido por 1 menos o ρ elevado a K mais 1. Elevado aqui a K mais 1. 0,21% da sociedade. NS. NS está aqui a fórmula, ó. Primeira parte. Rho dividido por 1 menos Rho. Tudo isso, fecha parênteses, tudo isso menos. Menos aqui a parte de cima vai ser K. Vou pôr bastante parênteses para não ter dúvida aí, ó. K mais 1 vezes o Rho elevado a K mais 1. Fechei em cima, dividido por 1 menos o Rho. Precisa desses parênteses, né? 1 menos o Rho elevado a K mais 1. Vamos pôr entre parênteses, porque esse aqui que está elevado. Para evitar erros aí. 3,54 caminhões por hora é o número médio de caminhões que permanecem nesse sistema. NF. NF é igual ao NS menos 1 menos Rho. 1 menos P0. 2,74 em média caminhões por hora aguardam na fila. Esse nosso PK ou PN, tá bom? É igual aqui, ó. PN, depende do lugar. É a probabilidade de haver N clientes no sistema. Então, vamos ver a probabilidade de haver os 15 caminhões, que é a capacidade máxima no sistema. Isso é dado por 1 menos o Rho dividido por 1 menos o Rho. Opa! 1 menos o Rho elevado a K mais 1. E daí, tudo isso daqui, tudo isso, vezes o Rho elevado a N. E nesse caso vai ser 15. Opa, tivemos um errinho aqui. Vamos lá. Acho que é esse aqui, ó. Peguei sem querer essa célula. 1 menos Rho dividido por 1 menos Rho elevado a K. Acho que é isso. Ah lá, deu um número muito pequeno, ou seja, a probabilidade desse sistema estar totalmente ocupado com 15 caminhões é muito baixa, até porque, funcionando do jeito que ele está, o número médio de caminhões do sistema está sendo 3,54, então olha o tanto que falta para chegar em 15. Aqui temos também o cálculo aqui do lambda barra, que é a taxa média de chegada a longo prazo, que é dado por lambda vezes 1 menos esse PK, que é o PN. PN, probabilidade de haver N no sistema. E a gente vai considerar N igual a K, que é 15. Por isso que eu falo que é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Lambda vezes 1 menos PK, né? Lambda vezes 1 menos o PK. 6,64. Agora o TS. TS nós também temos a fórmula ali, né? Deixa eu só ver aqui, gente. É isso mesmo. Se eu deixar assim. Lambda vezes 1 menos PK. Ok.
O TS. TS é NS sobre o lambda barra. Então, TS é igual ao NS dividido pelo lambda médio aqui, barra 0,54. 0,53, perdão. Isso aí. Então, temos aí em média 0,53 tempo médio de permanência de um caminhão aí no sistema, ok? Deixa eu conferir um dado aqui. Deixando aqui, ó, o PK, acho que a gente pecou em algum cálculo ali, ó. Vou zerar ele aqui para a gente fazer de novo. O PK aqui, se nós formos ver, ó, essa primeira parte do PK, que é 1 menos ρ dividido por 1 menos ρ elevado a k mais 1, é exatamente igual ao P0. Então, vamos pegar direto aqui o nosso P0 e fazer vezes o ρ elevado a n. Vezes o ρ, que é mais fácil e evita erros, tá? Vezes o ρ elevado a n, que nesse caso vai ser igual a k. Aí, agora sim, ficou mais certinho. A gente tinha pecado ali em algum elevado. Então, nosso lambda médio agora atualizou para 7,94, né? O TS, 0,45 horas, em média, um caminhão permanece ali no sistema. E o TF é quanto tempo, em média, o caminhão permanece numa fila. Então, o TF vai ser igual ao NF dividido pelo lambda médio. 0,35 horas, em média, esse caminhão fica aguardando ali na fila para ser atendido. Se vocês forem ver, os dados são bem parecidos, não muda muito em relação ao MMU infinito FIFO. Por quê? Taxa de chegada é igual, taxa de atendimento é igual, temos apenas uma pá carregadeira. O que muda é que a capacidade do sistema agora é 15, ok? Então, assim, resolvemos a letra B. E para encerrarmos, estamos quase extrapolando tempo aí já, né? Para encerrarmos, temos uma letra C desse exercício que diz o seguinte: se a demanda aumentar para 18 caminhões por hora na mineradora, então aumentou a taxa de chegada para 18 caminhões. E se houver duas pás carregadeiras, ao invés de uma, com capacidade de carregar 10 caminhões por hora cada uma, né? Como será o comportamento do sistema se o setor chegar a comportar a 50 caminhões? Então, agora é um MMSK infinito FIFO, porque nós temos duas pás carregadeiras, então não é mais um, são S igual a 2, e o sistema é limitado a 50 caminhões, por isso K. Então, vamos voltar aqui e resolver essa letra C. Essa letra C, pessoal, ela é bem mais complicada, quase impossível de fazer manualmente, e até os cálculos no Excel aqui também são mais complexos. Então, vocês vão ver que eu automatizei muitas partes aqui das fórmulas, somatórios, né? Aqui, partes de somatórios de NS, somatórios de P0. Então, já coloquei as fórmulas aqui, disponibilizo a planilha para vocês terem depois. Vamos só preencher os parâmetros que nós temos de informação para interpretarmos os resultados, tá bom? Então, agora MMSK FIFO, são essas fórmulas aqui. Temos que K, capacidade do sistema é limitada a 50 caminhões, S são duas pás carregadeiras, o lambda aumentou a taxa de chegada para 18 caminhões, então 18 caminhões, e o Mi permanece sendo aqueles 10 caminhões que já eram, ó. Só aumentou que agora é 10 caminhões por hora, né? Taxa de atendimento. Só aumentou que agora é duas pás carregadeiras, mas cada uma consegue atender 10 caminhões por hora. E daí a gente tem todos os parâmetros de fila já aqui, ó. Já foi aplicado todas as fórmulas com antecedência, tá bom? A gente economizar um pouco de tempo porque a aula tá extensa. Então vamos lá, ele calculou o parâmetro R, o ρ, 90% de ocupação, sistemas, duas pás carregadeiras estão 90% do tempo em média ocupadas. Número médio de caminhões na fila, 46, uma fila grande, mas está dentro da capacidade do sistema, que é 50, né? Número médio de caminhões no sistema, quase 49. Tempo médio de aguardo na fila, 2,34 horas.
e tempo médio de permanência no sistema, 2 horas e 44. Então, né, esse é o parâmetro se nós tivéssemos uma taxa de chegada de 18 caminhões por hora, 2 pás carregadeiras, e com capacidade de 10 caminhões por hora cada uma, né, e com o sistema limitado a 50 caminhões, tá bom? Pessoal, eu vou disponibilizar esse Excel para vocês, ele em branco, tá? Só com o último aqui com as equações, para vocês tentarem resolver esses exercícios em casa. A dica que eu dou é o seguinte: tentem fazer aquele exercício 1, letra A, manualmente, para entenderem como funciona a fórmula, relembrarem regrinhas básicas da matemática, né? Porque se cair em prova, vai cair um mais simples, que são as equações mais simples, letra A do primeiro exemplo que a gente fez manualmente. Depois, outra dica que eu dou: peguem o restante dos exercícios, dos exemplos, e tentem ir aplicando essas fórmulas no Excel. Olha aqui eu fazendo, tentem aplicar igual, fazer a fórmula igual. Eu vou disponibilizar o Excel para vocês, então dá para fazer mutualmente aí, né? Tentarem reproduzir o exercício. E se vocês notarem, depois que vocês criem as equações ali para um MMU infinito FIFO, você consegue reaproveitar para qualquer outro MMU infinito FIFO. Se vocês fazem as equações para um MMS infinito FIFO, vocês conseguem aproveitar para qualquer exercício de MMS infinito FIFO, com a atenção de atualizar o somatório do P0, né? Isso é um ponto muito importante, não podem deixar de atualizar essa célula quando troca de exercício para o outro. Então, tentem executar esses exercícios, esses exemplos. E a última colher de chá é que, não sei se vocês notaram, mas o exemplo 1, letra B, quando a gente fez aqui, ó, para 3 máquinas de solda, ele é exatamente igual à atividade 1 de vocês. A atividade 1 de vocês têm uma taxa de chegada diferente e uma taxa de atendimento diferente. Vão ter que calcular, encontrar. Mas vocês têm 3 máquinas de lavar, lembram? Então, é dado para vocês que o exercício lá é um MM3 infinito FIFO, ou seja, usa as fórmulas do MMS infinito FIFO para S igual a 3. Então, se vocês resolverem esse exemplo 1, esse exercício 1 da aula de hoje, chegarem aqui a resolver para 3, vocês vão ver que o exercício 1 é exatamente esse quadrinho aqui, que vocês precisam resolver. Só que para os parâmetros, né, lambda e mi, que são dados lá. Tá bom? Então, a dica aí para vocês: baixem a tabela que eu vou pedir para o professor disponibilizar no estúdio para vocês. Tentem resolver o exemplo 1, exemplo 2. E letra B do exemplo 1 é exatamente igual à atividade 1 do estúdio de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, mandem pelo Fale com o Mediador, ou a gente tira as dúvidas também na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais, tchau, tchau!